aqui no turno. Tá. Vocês estão juntos? Que massa! Gente, primeira vez que eu vejo, segunda vez que eu vejo a cara do Pedro. Eu abri no primeiro dia de aula. É, eu lembro. E acho que teve uma vez que você abriu sem querer também. Foi verdade. Vitória já abriu também uma vez. Vocês estão com fundo ali. Thaís também já tinha aberto na outra vez. Né? Na outra aula, né? Que eu não fiz com os meninos. É. Você fez no semestre passado. Não foi? Isso, no semestre passado. Eu lembro. Foi ótimo. E eu vi sua arrumação hoje, na hora que você postou que estava pronta para a banca, eu vi no Instagram também. Eu falei, nossa, tá toda na make. Eu pus até uma blusinha caráter, olha. Em piés, uma matriarcado. A minha blusinha também é especial. Ela tem uma frasezinha aqui das mulheres. Depois, na hora que vocês tirarem aqui a apresentação, eu vejo direito, que agora tá naquele jeitinho aqui. Ei, Raquel, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tudo, Nunca vi uma sala tão cheia para uma defesa. Gente, TCC. agora eu tô aqui na falação, agora que eu vi que tem 14 pessoas aqui, mais 14. Você tá aí chorando as pitangas da nossa loucura? Até que não tinha começado ainda, graças a Deus. E aí, meu filho, já é a primeira coisa que eu faço. Oi, meninas, Olá. tudo bem? Ei, Alexandre, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem. Que tudo bom. Certo. Gente, que sala cheia, que bacana isso. Isso que eu tô falando aqui. Eita, grupo prestigiado, vou te falar, viu? Gente, é todo mundo. Todo mundo da sua família? Da igreja, chamei todo mundo. Oi, família da Vivi, tudo bem? Agora estou reconhecendo o grupo. Na hora que eles abrem. Que é outro grupo que eu conheço desde o primeiro período. Tá vendo? Que legal. Outro que você está vivendo, que você viu o comecinho e vendo agora o final, né, Alexandre? É muito legal isso. Que bacana. É legal mesmo. Ei, gente, olá, boa noite todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite todo mundo também, que eu entrei na falazada, nem dei boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Eu também já entrei aqui correndo. E o pior é que hoje, eu até ia falar com os meninos, gente, vamos terminar um pouquinho mais cedo, que eu tenho uma banca. Aí eles me pegaram no final ali, com dúvidas e tal, e eu assim, ai meu Deus, bem hoje. Aí não consegui chegar antes. E foi mal. Bom, gente, o que, Alexandre? 17 bancas por dia. Hoje, eu estava falando com a Fernanda aqui. Hoje eu falei, viu, Alexandre, da sua ideia com o Lacarreta, que ele me colocou em 36 mil bancas. Aí eu falei com ele da sua ideia de um pagamento, né, de anual de Lindt, né, e tal. Aí ele falou que vai ver como é que vai fazer. Gente, então você cancela ele. Não vou querer mais essa amizade. Eu vou colocar aqui para gravar, né? Espero o consentimento de todos aí, porque também os meninos me pediram. Depois a gente. A Jéssica Rodrigues está querendo entrar aqui. É sua parente, Vivi? É lá da igreja? Pessoa da igreja. Você convidou todo mundo. Vou então iniciar a gravação, né? Aqui. E aí, então, oficialmente, boa noite a todos, né? E a todos esses convidados aí que vieram prestigiar esse momento do grupo. Uma boa noite especial para a Fernanda e para o Alexandre. E desde já, muito obrigada, né, por terem aceito aí esse convite para ler o trabalho dos meninos e participar hoje da banca. E a gente, então, dá início a essa apresentação do trabalho de conclusão de curso do grupo Pedro, Vitória, Thaís e Vivi. Vocês têm 20 minutos, né, para apresentar, como a gente já conversou. Depois,
Fernanda e Alexandre também têm seus 20 minutos de arguição aí. Vocês, né, vão depois poder responder e tudo mais. Vou pedir para todo mundo que estiver aqui na sala deixar o microfone e vídeo fechados, né, para não atrapalharmos a apresentação. E vamos começar. Boa sorte, podem começar. Boa noite, obrigado pelas palavras, Kelly. Boa noite, convidados. Também o Alexandre e a Fernanda. O nosso trabalho ele tem o nome Retrato de Mulher. É uma análise da evolução da personagem feminina pela cerveja Itaipava. Hoje vocês vão acompanhar aqui primeiro a introdução ao tema, um pouco da história, análises, conclusão do grupo e uma finalização. Introdução ao tema. A gente vai fazer uma análise sobre a representação da personagem Verão nas propagandas da cerveja Itaipava, com o objetivo de refletir acerca de um comportamento da marca em relação à evolução do movimento feminista na sociedade brasileira. A gente traz aqui que a propaganda é o espelho da sociedade contemporânea, não é o único, mas é um dos mais fidedignos. A propaganda não reflete apenas os modos e modismos, mas também os valores, atitudes e comportamentos da sociedade, segundo Francisco Gracioso. Vendo isso, a gente traz também que esse reflexo ele vai refletir na história e no segmento das cervejas também. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos das cervejas que vem mudando ao longo do tempo, como, por exemplo, a Budweiser, que em 1950 ela fazia diversas propagandas objetificando e com um cunho machista, e agora, depois de um tempo, em 2019, ela refez essas propagandas. Então, por exemplo, se antes ela colocava a mulher como num papel de servir o homem, aqui, em 2019, ela trouxe uma mulher como companheira do homem. Também temos aqui na Heineken, que ela lançou um evento que chamava Shoe Sale, que era falando que sua mulher você não vai precisar se despachar da sua mulher, porque eles tinham feito promoções de sapatos enquanto a pessoa estava vendo a Champions League. E aí depois ela refez essa propaganda e colocou. Já pensou que ela também pode gostar de futebol tanto quanto você? Trazendo aqui para o Brasil, teve a polêmica, né, da Skol, que todo mundo conhece, que já era, assim, bem conhecido de fazer propagandas com cunho machista, e no Carnaval ela trouxe o Esqueci o Não em Casa. Depois da repercussão e que teve muita reverberação, eles fizeram um rebrand total da marca, né, mudando o discurso, e também eles mudaram, tirando esse apologia à cultura do estupro, que, por exemplo, quando um não quer, o outro vai dançar, então mudando o discurso. E aqui, por fim, a gente traz o antes da cerveja Itaipava, né, que é com a Verão. Então, essa propaganda, inclusive, ela foi denunciada e pedida para retirar pelo CONAR por conta da objetificação e sexualização do corpo da mulher. Como vocês podem ver, ele está comparando os engradados, a quantidade de cerveja com o silicone da Verão e para colocar para fazer sua escolha, como se o corpo dela também fosse um produto que a pessoa que estivesse vendo poderia consumir e poderia comprar. E o vocês vão ver a partir da análise que a gente trouxe aqui para vocês no nosso TCC. Então, mas antes disso, a gente acredita que é muito importante a gente entender o contexto na qual a gente está inserido. Como a gente falou, a propaganda ela é um espelho da sociedade. Bom, e aqui eu vou falar um pouco da história do feminismo. Eu vou começar lendo essa frase da Angela Davis, que é uma feminista, filósofa, escritora e professora que ela luta pelo direito das mulheres negras nos Estados Unidos. Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Então, o nosso grupo achou que era importante trazer a história do feminismo, uma vez que a publicidade não é um contexto isolado do meio social. O que aconteceu e acontece na história das mulheres, ele reflete diretamente na forma como a gente faz e produz a publicidade hoje. Inclusive, é uma demanda social crescente a adaptação de todas essas produções para um contexto mais representativo da pluralidade de todas as mulheres. E nós quisemos mostrar no nosso TCC que as ondas que elas fizeram parte da história do feminismo ao longo dos anos e do mundo todo, mostrando a luta pelo simples fato de
pelo simples direito de escolher um marido, poder votar, e hoje vem crescendo essa luta pelo respeito à mulher e o reconhecimento do seu papel na sociedade. Bom, então aqui eu vou mostrar um pouquinho, a gente vai começar a falar das nossas análises e de como que a gente fez essas análises. A gente usou como base o livro da Letícia Lins, que é Esqueci o Não em Casa e Trouxe o Nunca. E ela fala sobre 5 papéis das mulheres. O primeiro papel deles é o dona do lar, que a mulher assume o papel de progenitora, dona de casa, a mãe que cuida da casa, né? O objeto, que é a mulher que é objetificada e sexualizada. A mulher bela, que ela só é reconhecida ali pela beleza dela, né? E é uma beleza padronizada. E ela vive para aquilo. A mulher que é dona de si, que ela é representada de forma independente, mas ela desloca um pouco da dependência que antes era para casa, para beleza, para o consumo de um produto. E a mulher plural, que ela surgiu em 2014, que é um reflexo do mercado frente aos movimentos feministas e critica as campanhas estereotipadas. E aí, como eu falei, a gente baseou a nossa pesquisa e a categorização da Verão nesses 5 papéis de mulher, de acordo com o livro da Letícia. E foram 62 peças analisadas desde 2014 até 2021, que a gente colocou a personagem Verão enquadrada em um desses papéis. Então, a gente vai passar aqui 2 exemplos de propagandas que elas foram veiculadas pela Itaipava. O primeiro exemplo é o que a Verão se encontra no papel de mulher objeto, e o segundo é o que ela se encontra no papel de mulher bela. Então, aqui no primeiro, a gente deixou sem som aqui para a gente ir explicando um pouquinho de como a gente fez as nossas análises. Então, na primeira propaganda, a gente pode ver que o homem ele fica excitado ao ver a Verão saindo do mar, como se a Verão ela fosse um objeto de desejo sexual do homem, não mais uma pessoa que está na praia de biquíni. O corpo dela ali ele é sexualizado. A gente pode ver também esse personagem que está mostrando, que é o Eduardo. Ele vem de uma série de outras propagandas anteriores, dando conselhos sobre o que fazer nesse tipo de situação. O que ele fala assim, é normal, né? E aí, a ideia que isso passa é que é normal a mulher fazer um homem se excitar por usar um biquíni, é normal. É normal que ela cause uma excitação e desejo no homem simplesmente por estar ali. Bom, e aqui a outra propaganda que a gente pode ver... Ela fala que sabe o que os clientes vão pedir e que vai entrar alguém pedir um Itaipava. E aí logo entra a Verão, que vai pegar uma cerveja. A gente consegue ver nessa propaganda que a Verão ela não é simplesmente uma consumidora qualquer. Quando a outra mulher que está no balcão, ela vê que a Verão é a cliente que vai pedir a Itaipava, ela fala, a Verão não vale. Porque a Verão ela já está associada à cerveja, ela é a personificação da Itaipava. E a Vivi vai falar um pouco disso mais para frente. Mas nesse caso, a gente considerou que era uma mulher bela, porque na propaganda em si, a gente não vê que ela é um desejo para alguém, mas ela também não se enquadra nos outros tipos. Ela está ali somente representando a Itaipava, ela aparece porque ela é bela, e a gente pode ver que, inclusive, ela está dentro de um padrão de beleza que está estabelecido, que é a mulher branca, a mulher magra, do cabelo todo arrumado, com a maquiagem em papel perfeito e o corpo dela bronzeado. E agora que a gente viu esses 2 exemplos, eu vou chamar a Vitória para mostrar para vocês um pouco dos dados que a gente levantou ao longo dessas nossas análises. Então, gente, após a gente analisar as propagandas da cerveja Itaipava, a gente verificou que 54,8% das campanhas veiculadas são representadas pela categoria da mulher objeto, que é a mulher objetificada e sexualizada. Como exemplo, a gente mostrou a propaganda Sair do Mar, onde a personagem Verão, mesmo quando tem outra mulher na praia, ela ainda é responsável por causar desejo e excitação nos homens. Em seguida, a gente tem com 41,9% a categoria da mulher bela, que é a mulher reconhecida apenas pela sua beleza padrão. E em terceiro lugar, a gente tem um empate com 1,6% entre a representação da dona de si, que é a ilustração da mulher mais independente, e a mulher plural, que é a mulher menos estereotipada. E é importante ressaltar que essas 2 representações apareceram apenas uma vez durante esses 62 propagandas que a gente analisou. E para finalizar a nossa análise, a gente não observou nenhum tipo de representação da mulher dona do lar nas campanhas da Itaipava. Então, a gente consegue observar
que ocorre uma diminuição do número de peças com a personagem de verão, principalmente nas campanhas que representam a mulher objeto. Então, teoricamente, ela deveria estar sendo menos objetificada, mas, na verdade, isso não ocorre, porque a partir do momento que a representação da mulher objeto foi diminuída, ela foi substituída pela mulher bela. Então, apesar dela não ser sexualizada, ela continua sendo inferiorizada e sendo lembrada apenas pela sua beleza. Além disso, podemos considerar que essa mudança de posicionamento pode ser por conta do rebrand da Itaipava, mas também por conta dos movimentos em prol da melhor representação das mulheres. Então, agora a Vivi vai finalizar a nossa análise e mostrar a nossa conclusão. Outro ponto que a gente gostaria de destacar, né, é que, por exemplo, a Itaipava, depois ela traz outros convidados, outras pessoas que são famosas. E essas pessoas que são famosas, por elas terem essa visibilidade, naturalmente elas teriam maior visibilidade nas propagandas. Quando eles trazem essas pessoas famosas, eles trazem todas essas pessoas vestidas ainda. Então, por exemplo, o Gabriel Pensador, por mais que ele esteja numa praia, ele está de roupa, de short, de blusa, e quando a Verão aparece, que é a personificação, né, da Itaipava, que é o desejo, que vai mexer com o imaginário dos homens, ela aparece de roupas, sem roupa, sexualizada, desculpa, gente. E a gente gostaria de ressaltar também que essa sexualização da Verão, ela vai além do que está ali, né, na capa, ela vai além de um biquíni, porque posteriormente, com a evolução, eles começam a colocar, por exemplo, um blazerzinho por cima, uma saída de praia para dar uma disfarçada, mas mesmo assim, essa objetificação, essa sexualização e essa interiorização da Verão, ela se apresenta pela forma como ela fala, pelo tom de voz que ela usa. Então, ela, por exemplo, tem um vlog da Verão em que só aparece ela daqui para cima, que eles perguntam se eles gostariam que continuasse as propagandas da Verão, e ainda assim, nesse blog, que não aparece o corpo dela, ainda assim, o tipo de mulher que sobrepõe é o tipo de mulher objeto. Então, mesmo que ela não esteja aparecendo de biquíni, com roupas vulgares, ela ainda assim é sexualizada pelo que deixa implícito, e é justamente do que deixa no inconsciente do público. E outro ponto que a gente gostaria de ressaltar é que a Itaipava, ao longo desses anos, ela trouxe, sim, outras mulheres nas propagandas, e ela trouxe essas mulheres representadas por tipos de mulheres diferentes. Por exemplo, nessa propaganda que a gente viu da Nanda Costa, ela é uma dona do bar, então ela é independente e tudo mais. Só que, quando vai falar da Verão, como a gente bem mostrou, é uma ou duas vezes que ela é mostrada, é uma plural e uma dona de si. Então, a Verão, que é o que representa melhor a Itaipava, que é o que passa a ideia da Itaipava, que vem com as cores da Itaipava, que é, de fato, a personificação do que o consumidor quer levar para casa, ela é mostrada sempre nesse papel, ou objetificada, ou mulher belas, com raríssimas exceções. Então, a gente traz aqui na conclusão uma pesquisa realizada pela Think Eva, que 75,7% das mulheres acreditam que a publicidade são feitas exclusivamente para o público masculino. E 85,8% gostariam de ver a inteligência sendo representada nas propagandas de figura masculina. E 72,3% querem ver uma figura de independência. Então, o grupo, além disso, numa pesquisa realizada pelo IBGE, ela mostra que as mulheres elas vêm cada vez mais consumindo bebidas alcoólicas. Então, com isso, o grupo conclui que, igual a Itaipava fez, que é diminuir a objetificação, mas sobrepor a uma mulher bela, não é mais suficiente. Não é mais suficiente umas propagandas que vão colocar a mulher simplesmente ali por ela ser bela. As mulheres, elas querem ver o que elas são, elas querem ser representadas pelo que elas são, pela toda a sua inteligência, por toda a sua garra, por toda a sua luta feminina, como a gente viu no trabalho. Então, o que a Itaipava faz não é mais suficiente. E a gente traz o ponto de que essa representação da Itaipava e nas propagandas de cerveja em geral não é só como um dever social, mas sim também comercial, porque, como a gente falou, esse público de cerveja está crescendo cada vez mais. Então, também é uma estratégia comercial para atingir esse público. E outro ponto que a gente gostaria de destacar para outros trabalhos é que o público masculino realmente quer ver a mulher sendo somente objetificada? Ou ele já é um público diferente que quer ver a mulher de formas diferentes? A gente trouxe aqui que a importância do nosso trabalho, porque uma mulher a cada 11 minutos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é estuprada.
segundo os dados do IBGE, a cada 7 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. E em 2019, uma pesquisa realizada com o Instituto Patrícia Galvão, junto com a Uber, segundo as mulheres entrevistadas, 97% delas alegam que já foram vítimas de assédio no transporte. Então, o que quer dizer? Que o nosso trabalho, ele traz essa importância para quebrar esses estigmas e paradigmas que a publicidade ainda mantém, ainda ajuda a manter. Então, é importante que a mulher seja representada com toda a sua pluralidade, justamente para ajudar nessa quebra de paradigmas, porque as estatísticas que a gente vê são estatísticas horrorosas, e as mulheres não merecem mais isso, nunca mereceram, e deveria já ter acabado há muito tempo. Aqui a gente trouxe também por trás da Verão, porque a escolha da Verão, ela não foi aleatória, ela foi escolhida por tudo que ela representa, por toda a sua carreira, pela sua beleza, e acaba que hoje a Aline Riscado, atualmente, ela lançou essa campanha nas redes sociais de que a Aline Riscado morreu, e hoje ela trouxe como a Aline Campos. E quando a gente estava quase finalizando o trabalho, a Aline Riscado rompeu com a Itaipava e disse que está muito grata por todos esses anos dela, mas que agora ela está abrindo portas para novos verões. Então, hoje ela está tentando se ressignificar e trazer de volta as suas origens. Então, a gente traz um trabalho com o intuito de incomodar as pessoas, incomodar nós como comunicadores, de até quando a gente vai construir conteúdos e reproduzir essas falas, esses comportamentos condenáveis, e também como nós, como sociedade, até quando a gente vai consumir marcas que ainda possuem discursos completamente preconceituosos e problemáticos. E para finalizar, a gente gostaria de agradecer a nossa orientadora Raquel por ter nos guiado por esse trabalho todo e nos auxiliado em todos os passos, a Fernanda e o Alexandre por aceitar o nosso convite e avaliar o nosso estudo, e por fim a oportunidade de produzir esse TCC que nos alertou sobre o uso inadequado da imagem da mulher nas propagandas e sobre a importância do movimento feminista na sociedade brasileira. E é isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. De nada, gente. Muito bem, meninos. Ficamos aí dentro do tempo, né? Que vocês estavam preocupados com essa questão. Então, já estamos dentro. Já vou passar, então, a palavra primeiro para a Fernanda, né? E depois a gente escuta o Alexandre, que já sabe um pouco mais do trabalho, porque participou da qualificação com a gente. Então, Fernanda, por favor. Bom, muito parabéns pela apresentação. Obrigada por terem me convidado para dividir esse momento com vocês e para avaliar esse trabalho, e pela chance de ter lido. Eu gostei muito. E vou começar assim, militando. Eu acho que esse trabalho é de uma importância absurda, assim, mesmo. Vocês falaram disso agora, mas eu acho que é importante ressaltar, assim, né, a forma como vocês trouxeram esse tema. Eu dei aula, eu tive o privilégio de dar aula para eles agora esse semestre também. Então, a gente teve alguns spoilers, né? Eles me deram alguns spoilers e tal. A gente teve a oportunidade de discutir algumas coisas. É um tema que eu estou super próxima, não só por ser amiga da Letícia, né? O livro está aqui, tem um artigo que a gente escreveu sobre a Verão também, mas porque é a nossa luta, né? Então, assim, é a nossa, especialmente, assim, eu falo muito disso, o papel da publicidade. Então, eu acho que vocês mandaram muito bem na escolha do tema e na forma como vocês guiaram e pelas referências que vocês escolheram. Que sou um pouco suspeita para falar disso, mas eu achei ótimo. Bom, aí eu vou por partes aqui, tá, gente? Vou falar primeiro de detalhes, e aí eu marquei algumas coisas normais, né, assim, de acontecer mesmo, aquela correria de TCC que a gente conhece. Eu envio para vocês depois, mas eu vou falar aqui de algumas coisas. Logo no resumo, eu acho que vocês, quando vocês trazem as 5 representações femininas, isso ficou meio solto no resumo. Então, eu acho que vocês deviam pontuar de onde que vocês estão tirando essas representações. Acho que é importante para quem vai ler o trabalho quando, né, depois que vocês finalizarem lá, até pensando nessa importância social que ele tem. Aí, passando para a introdução, vocês começam, né, vocês colocam lá de início o marco, que foi 2015, mas vocês citam a Letícia Lins só lá no final.
E assim, como eu conheço o trabalho dela, eu acho que falta referência. Porque fica parecendo que vocês que viram a ideia do marco de 2015, que ninguém falou disso antes. E não é real. Então, eu acho que vocês têm que arrumar isso para assim, depositar o trabalho lá no final. O resto do que eu vou falar é só sugestão, tá? Mesmo. É para a gente discutir aqui. Eu adorei o primeiro capítulo de publicidade e propaganda, porque eu acho que vocês deram uma contextualizada super bacana, mostrando, né, essa penetração da publicidade, como ela não é só uma ferramenta de venda, ela está muito além disso, então é super importante. Tem um detalhe que eu marquei na página 23, anotei aqui, mas marquei em outras também, que é a forma como vocês citam as referências lá jornalísticas. Que vocês colocam, às vezes, no meio do texto, vocês colocam o acesso foi... Na página 23 deu isso. O acesso foi em 2021, mas a matéria é de 2015 ou 2017. E aí isso dá uma confusão. Então, arrumar lá também. Aquela questão da empresa, como é que fala a empresa? 6510. Eu acho que merece uma nota de rodapé também. Eu falo 6510 mesmo. Pois é, eu acho que merece uma nota de rodapé, contextualizando aquilo melhor, porque é muito interessante. Aquela questão dos estereótipos é super legal, né? Então, assim, eu acho que tem que explicar isso melhor, porque ficou meio solto também a questão da empresa. Na introdução também, vocês começam falando, né, sobre o feminismo. E aí vocês vêm afirmando o feminismo no trabalho inteiro. Ainda que vocês falam que vocês vão discutir o feminismo de forma substanciada, resumida, a gente está, acho que assim, até pela importância do trabalho, pela forma como vocês discutiram, não dá para abordar o feminismo, são os feminismos. São muitas mulheres envolvidas nessa pegada, né? Tem diferenças brutais, assim. Não são todas as mulheres que reivindicam as mesmas coisas. Não são todas as mulheres que ficam incomodadas com a Verão, lá de 2014, da mesma maneira. Então, eu acho que vocês têm também que dar uma melhorada nisso. Aí, entrando no método, na metodologia, uma coisa, na página 36, vocês citam o livro, e o nome do livro ele tem ainda uma extensão, Publicidade, Experiência Públicos, Feminismo nas redes digitais. Então, também acho que tem que consertar lá, porque o nome não é só esse aqui, né? Aí, eu gostei demais, assim, eu conheço muito essa campanha, né? Acompanhei. Eu entendo que vocês caíram num tipo de armadilha, que foi trazer demais aquela fase inicial da Itaipava, que desperta muito ódio na gente, ainda mais olhando assim depois, e foram mostrando muitas coisas, construíram um corpo gigante. E aí eu acho que vocês trouxeram pontos muito bons, mas vocês acabaram meio que restringindo a metodologia que a Letícia, assim, inspirada na Letícia. Por que eu estou falando isso? Porque a perspectiva dela é relacional. Não é, então, olhar um vídeo, descrever e falar, então, isso daqui é a mulher objeto. Isso daqui é a mulher bela. Tem mais coisa para ser avaliada, assim. Então, assim, uma das coisas, né? Eu coloquei algumas aqui. A primeira é que os tipos que a Letícia traz e que vocês se baseiam não conferem nenhum tipo de representação ideal da mulher. Então, de cara, vocês já partem de um contexto que é errado. Nenhum dos tipos que estão ali, tudo bem, eles podem ser menos ruins uns dos outros, mas não tem nenhuma representação ideal ali. Então, vocês não achariam de cara uma representação ok na evolução da campanha da Itaipava. Esse é um ponto. O outro que vocês trouxeram aqui na apresentação, e ficou mais claro do que lá no texto, eu acho, é o lugar da Aline Riscado. A Aline Riscado, e esse é um ponto muito fundamental, ela conquista um lugar de fama através da Verão. Ela teve que falar que a Verão morreu para ela conseguir viver a Aline Riscado. Então,
tem um lugar, por isso que eu falo que a visão relacional é muito importante. Tem um lugar ali de benefício mútuo. É a marca lucrando com... Eu não estou querendo passar o pano para Itaipava, de jeito nenhum. Mas tem mais coisa envolvida nesse processo. Antes de falar que a Itaipava está errada, que ela é simplesmente machista, ela é. Vocês estão mostrando, provaram isso super bem. Mas a forma como vocês chegaram nessa conclusão é que eu estou questionando um pouco. O fato de ser uma campanha transmídia, a partir de um determinado momento, também vai mexer com esse lugar da Verão dentro da marca. E não apenas em uma campanha da televisão, em um filme. Eu acho que isso também entra na relação. A Aline Riscado, ela ficou conhecida como dançarina e figura da Playboy. Aquele vídeo dela dançando balé, lindíssimo, pelada e tal. Quando vocês trazem a Nanda Costa, por exemplo, a Nanda Costa tem um histórico diferente da Aline Riscado. Então, a escolha da Aline Riscado também já diz muito sobre a marca e sobre o público da marca. Quando vocês colocam lá na conclusão que a Itaipava devia estar representando a mulher melhor, claro que vocês estão cobertos de razão. Pensando num contexto social macro. Mas eu me questiono, assim, se algum dia a Itaipava já teve a intenção de fato, representar as mulheres nessa campanha. Porque o público da Itaipava, aí vem... Tá vendo como é que é cheio de relação? O público da Itaipava é o Eduardo. É aquele personagem que vocês mostraram lá em 2014. É o homem... Nem sei se eu posso falar isso, assim. Vamos resumir no tio do pavê. Assim, né? Eu poderia até contextualizá-lo politicamente aqui, mas... montar toda uma persona em cima de Eduardo. Mas eu acho que fica muito claro qual que é o público da Itaipava. E aí a gente pode questionar o tipo de representação, a intenção dessa representação feminina. É errado? É errado. Eu concordo que é errado. Por tudo que a publicidade representa. E isso vocês resolvem super bem. Mas eu acho que as camadas essas camadas de relação é que ficaram, às vezes, meio bambas no que vocês estão trazendo. Por quê? Porque eu acho que por causa do corpus. E eu entendo que ele funciona meio como uma armadilha também. Porque é muito sedutor querer investigar esses filmes. Eu já caí nela também. Então eu entendo. Por último, eu queria falar com vocês sobre... o questionamento que vocês trazem na conclusão e também aqui na apresentação, né? Sobre assim, será que os homens, o público masculino, quer mesmo uma mulher objetificada e sexualizada? O público masculino é composto por vários tipos de homens. Vários tipos de homens. Será que o público da Itaipava quer isso? Eu acho que faltou aprofundar nesses lugares que são mais mercadológicos e publicitários. Assim. O contrato da Aline Riscado também contou muito nessa evolução. Então, eu não consigo responder os questionamentos que eu acho que não é para responder, né? Os questionamentos que vocês trouxeram lá. Eles não são respondíveis, assim. São ótimos, porque são provocações. E podem ser super úteis para trabalhos futuros. Mas eu acho que vocês podiam ter questionado também e ter apresentado outro tipo de mais camadas mesmo de análise do que vocês trouxeram. No entanto, eu fiquei satisfeita de ler o trabalho de vocês e ter acompanhado, porque, embora eu esteja aqui um pouco na crítica do corpus grande, eu também valorizo demais o trabalho de olhar para um corpus desse tamanho, né? Lógico. Então, acho que vocês fizeram um trabalho assim, árduo, se dedicaram e conseguiram responder assim, à proposta da pesquisa. De novo, eu quero ressaltar a importância dela, né? E a intenção, assim, a boa intenção do grupo em lidar com esse tema. Parabéns. Bom trabalho vocês fizeram. Eu não tenho um questionamento, tá? Eu trouxe muito mais para a gente discutir. Queria ouvir vocês, assim, o que vocês acham sobre essas
nuances que eu estou colocando aqui para vocês. Muito mais do que faca no pescoço. Pode. Então, Raquel, Fê, a gente trouxe esse... Peraí, que o ponto duplicado. Sobre esse questionamento, né, dos homens e tudo mais, esse foi um questionamento que a gente teve na hora de fazer as nossas análises e tudo, e a gente resolveu trazer ele, e por isso que a gente até colocou para trazer para próximos estudos, porque, assim, quando a gente pegou as campanhas e tal, a gente viu que as primeiras campanhas, elas tinham vários comentários, assim, aclamando lá no YouTube, lá onde a gente pegou, falando, nossa, isso mesmo, alguns comentários, assim, super escrotos, inclusive, e de baixo calão, né? E aí a gente foi e viu isso. E aí a gente foi vendo que ao longo do decorrer do passar dos anos, esses comentários, eles foram trocando a forma, sabe? Eles foram de aclamados, assim, top, eles foram trocando e mudando essa percepção do público mesmo. Tanto é que aquele comercial que eu cito, que é o Blog da Verão, ele foi mais para sentir mesmo como que o público tá com a Verão, sabe? Que ela foi perdendo essa popularidade. Porque em 2014, quando a Verão começou, aí, igual você falou, ela ganhou muita fama, né? Ela foi ganhando sucesso, só que ela também foi ganhando muitas críticas ao longo do ano. Então, inclusive, tem várias entrevistas da Aline Riscado passando pano, falando de tipo, não, a sainha curta foi porque foi um erro, mas deu muito certo, não sei o quê. Então, assim, à medida que foi evoluindo, é o que a gente trouxe lá no começo, né? Que, assim, a publicidade ela vai refletindo os modos e os modismos e também os valores, né? Então, a gente, do grupo, a gente acredita que esses valores, esse olhar do público foi mudando. Só que aí, essa questão que você trouxe é muito válida. Tipo assim, esse olhar do público que foi mudando é um olhar de, por exemplo, dos jovens, de, por exemplo, das mulheres, dos homens, que não são público-alvo, a persona da Itaipava, ou, sim, a persona da Itaipava mudou e não quer mais ver isso. Então, por isso que a gente preferiu trazer como, tipo assim, para instigar próximos trabalhos, porque seria uma análise muito profunda, entendeu? Então, é isso que a gente entendeu sobre isso. E também eu queria falar um pouco sobre isso do feminismo que você falou, assim, que também é um ponto que a gente também acho que a gente pecou de não mostrar, né? A gente cita no nosso trabalho que tem outros feminismos, mas a gente não entrou muito nisso, e realmente é um ponto que a gente tem que olhar, porque o próprio fato da Verão ali, né? A gente pode ver assim, tem o feminismo negro, que ele fala sobre a mulher negra, né? E a Verão, ela não representa esse feminismo. Tem o feminismo das mulheres ali que são gordas, e aí a Verão, ela também não representa isso. Então, a gente vê que a Verão, ela, de fato, é um padrão também, até a escolha dela nesse fato, ela é uma escolha que ela é padronizada com base naquilo que homens, né, estilo Eduardo, veem como belo, mas a gente vê também que ao longo desse tempo a mulher bela, ela vai mudando, né? A mulher bela, ela não é a mulher que é igual a Aline Riscado. A mulher bela, ela tem estria, ela tem dobras, né? Ela tem o cabelo crespo, a gente vê que isso é a mulher bela de fato. Às vezes a mulher bela é simplesmente a mulher que está feliz com ela, né? E a gente realmente não entrou tanto nisso, mas eu só quis falar aqui porque é um ponto válido, porque eu confesso assim, antes do nosso trabalho eu não era tão engajada com o feminismo, sabe? E eu ainda acho que eu sou pouco, mas assim, esse trabalho ele me despertou um pouco essa curiosidade de ir atrás e conhecer mais esse universo, porque realmente assim, não é o feminismo só que fica incomodado ali, né, com ela, com aquela imagem dela. Tem muitos outros feministas que vão se incomodar de muitas outras formas aí. E você falou também da Nanda, né? Então, a gente viu isso e a gente até comentou na hora que a gente estava treinando a apresentação e tal. A gente não trouxe esses pontos
dela, da história da Nanda, que realmente não caberia na apresentação, né? Mas a gente ressaltou no final ali da representação de outras mulheres justamente por isso. Porque, assim, ao longo das propagandas, tem outras mulheres, sabe? Tem mulheres com roupas, mulheres plurais, outros tipos de mulheres. E a história da Nanda Costa, por exemplo, como pessoa fora disso, porque é igual você falou, a escolha da Verão, ela foi mais que uma transmídia, né? Tem toda a carreira dela, não foi tipo, eu quero aquela atriz, eu quero aquela dançarina do Faustão. Foi a dançarina do Faustão. Então, elas criaram ali, junto com a marca Raízes, e foram criando uma personalidade, uma personificação da Itaipava. Então, tem até uma entrevista da Aline Riscado, inclusive, que ela fala que ela saiu nas ruas e as pessoas reconheciam ela como Verão e tudo mais. E aí, então, é isso que a gente abordou aqui. Quando eles vão trazer outros tipos de mulheres e essa pluralidade, eles não trazem com a Verão. Eles trazem com personagens secundários, digamos assim. Então, eles têm esse cuidado. E até, por exemplo, quando eles vão trazer a Verão de uma forma diferente, é uma propaganda que eles mostram, eles voltam lá atrás nos Incas. Aí tá todo mundo vestido e tá uma deusa de biquíni plena lá no meio do fogo, enfim. Então, eles têm esse cuidado, né? De sempre continuar essa limitação da personagem Verão. E também da Aline Riscado, tanto é que você bem colocou que ela matou a Aline Riscado e agora ela é a Aline Campos. E é isso. Só para finalizar, vocês super responderam, tá? É só uma curiosidade assim que eu trouxe também. Tem um filme que eu não sei como é que se chama, Os Salafrários, é um bem filme Globo Filmes, que tem o Paulinho Gogó e a Nega Juju, um filme cheio de estereótipo, né? Daqueles assim. E aí tem a Aline Riscado lá, que ela é a Verão. Ela tem outro nome, mas ela é a Verão. E o filme, se não me engano, é 2017, 2018, assim. Tem um recente na Amazon, que eu não sei se está ali Riscado, mas é da mesma família, assim. Então, assim, o público tá aí, né? Tem públicos e públicos. Esse tipo que ela faz, que ela tá tentando se separar, ainda tá. Às vezes, se a gente considerar uma bolha, parece que não, que tá todo mundo ali engajado no mesmo lugar e achando o fim ter esse tipo de representação. Mas se a gente fura a bolha um pouquinho, ainda vê que é preciso muita luta. Mas é isso, gente. Parabéns. Sobre isso, é que quando a gente trouxe, né, a gente viu que a Bia até falou muito bem, que as propagandas que tem a Verão, elas vão diminuindo, né, ao longo do tempo. E aí a gente traz isso no nosso trabalho, que será que a Verão, ela tá somente restringida a ser aquilo ali? Eu não poderia mostrar, tipo, outras vertentes, outras faces da Verão, sabe? Que a Aline Campos, ela evoluiu, ela mudou, ela traz, hoje no Instagram dela, vocês podem ver, ela é super good vibes, ela tá trazendo uma coisa ecologista, uma coisa defendendo a liberdade dos corpos das mulheres, enfim. Ela tá tentando ter essa pegada, e a Itaipava, ela vai cada vez mais decrescendo, sabe? Vai diminuindo a quantidade de propagandas. Então, a gente traz esse questionamento. Será que a Verão seria só restringida aquilo ali? Ela não pode ser além daquilo? Ela não pode ser outro tipo de mulher? E isso vai muito, novamente, daquilo que você falou, né? Qual que é a intenção da Itaipava com isso? É o público dela? Ela quer fazer isso? É importante? Porque quando aquela propaganda que a gente mostrou no início do trabalho da Conar, ela foi proibida, a agência que cuidava da Itaipava, ela falou, eu até te falei isso na sala, né, Fê? Ela falou que não ia ser uma feminista ou algumas feministas que fariam eles mudarem a forma como eles estariam vendendo cerveja. Então, será que é a intenção? Só que uma curiosidade que a gente pode trazer aqui também é que no início desse ano, essa agência que fez a Verão todos esses anos, ela perdeu a conta da Itaipava. Então, não é ela, mas que cuida. E então, a gente pode aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Bom, então, Alexandre, pode ficar à vontade. Pronto. Então, vamos lá. Desculpa. É bom, adoro que eu falei com a Raquel, adoro ser o segundo, porque aí, né, a gente já economiza uma parte da conversa. Adoro isso. Ó, tem alguém querendo entrar aí, ó. Deixa entrar. A gente está deixando. Olha só, então tá, vamos por partes aqui.
né, eu notei algumas coisas também, queria, né, ver com vocês isso. E vamos lá, primeira apresentação, gostei muito da apresentação, achei a apresentação linda, né, muito organizada, ficou muito bacana, gostei do que vocês fizeram aqui. Com relação ao texto, ao trabalho que vocês entregaram, gente, eu recebi um arquivo de Word, né? E o que aconteceu? Ele veio desformatado, né? E aí eu vou chamar atenção para uma coisa, né? Que como professor de direção de arte, né? Eu defendo as regras da BNT. Né? É importante a gente ter, né, essa coisa de um padrão para projetos científicos, porque isso tem uma lógica, porque eu até discuto nas minhas aulas, né, falando sobre essa coisa de uma página padrão que traz a invisibilidade da página para que a gente possa ler o texto e se ater mais ao texto, e nem tanto à forma, à diagramação. E aí, o que aconteceu? Eu achei uma pena, vocês deveriam, para postar, manda o arquivo PDF. Tá? Não manda o arquivo de Word, que ele veio desconfigurado e vai desconfigurar. E aí, o que acontece? Isso chama a atenção do leitor, eu vou começar com uma bobagem, mas que é uma bobagem importante, eu acho, tá? Isso chama a atenção do leitor, no caso, eu, né, para uma questão que não é tão importante, porque o que é mais importante é o projeto de pesquisa, e não a formatação, mas isso chegou a um ponto que aí eu falei assim, pô, na hora que começou, já fora da formatação, eu falei assim, aí meus olhos despertam para isso. Então, não só na formatação, mas eu vou pedir que vocês façam essa correção também, né? Tem algumas citações sem referência, né? Alguns erros na citação de figuras, então tem várias páginas, então às vezes no que veio para mim, então tem páginas que tem 2 imagens só, né? E na verdade acho que não seria isso, tá? Então essa coisa de alguns erros de português também, que aí eu comecei a ficar batendo, meus olhos foram aguçados para isso, né? Que é uma que eu bati o olho e comecei a ver isso chamou muita atenção. Vou pedir para vocês possam fazer esse pente fino na formatação, e quando vocês forem entregar um arquivo PDF, que é um arquivo fechado, não entrega um arquivo de Word, porque ele vai variar de máquina para máquina. Pode ser que variou porque a minha máquina não tinha fonte instalada, alguma coisa assim, tá? Então, assim, eu vou pedir para vocês poderem ter muito esse cuidado nesse sentido. Queria, aproveitando esse gancho já, né, primeira coisa, assim, e aí a pergunta, a última parte que vocês escreveram do projeto foi a metodologia? Não, a metodologia a gente fez, na verdade, semestre passado, né? Não. Tá. Não, foi no início desse semestre, isso. Tá. Então, ok. Então, assim, a Fernanda já começou esse assunto, eu acho que isso é importante também, a gente pensar o seguinte, por incrível coincidência, né, Letícia formou comigo, né, a gente fez mestrado junto, né, mora no meu coração, a gente se conhece há muito tempo, né, e achei ótimo, na hora que eu vi lá, Letícia Lins, eu tirei uma foto na hora, mandei para ela, né, falei assim, Letícia, olha o que eu estou lendo aqui, que legal, você está sendo citada, né, aí ela mandou, né, que lindo, não sei o que, eu acho isso muito bacana. E aí, como a Letícia está na metodologia, e isso quer dizer que a Letícia, né, o texto dela é texto base, referencial teórico fundamental para a análise do projeto. E aí cabe o que a Fernanda já falou um pouquinho, né, que ela falou, que eu acho que merecia ter desenvolvido um pouco mais e buscado mais um pouco das ideias da Letícia para poder discutir isso mais. E aí a Fernanda, né, já alertou, falando assim, não, na verdade, lá atrás vocês falaram, mas não citaram. Né, pelo que eu entendi aqui. Né? Então, o que acontece? Ela é tão importante para o projeto, porque, na verdade, você estabelece os parâmetros dela para poder fazer uma análise, né, e uma classificação dos comerciais. É isso que vocês fazem, uma classificação dos comerciais. Então, eu senti falta um pouco de
discutir mais a ideia da Letícia, né? Expor mais, inclusive, né, essas categorias que ela colocou. E aí, por isso que eu perguntei o negócio da metodologia, por 2 pontos. Vocês vão fazer um pente fino de erros de português na metodologia, né? Vou pedir que vocês façam isso também, alguns erros de português, e aí, isso são bobagens que, às vezes, o projeto adquire outro olhar por causa de bobagens. Então, isso é importante, né? Então, essas citações, erros de português, essas coisas, e na metodologia eu encontrei alguns, né? Na verdade, vários. E eu senti falta de vocês falarem mais sobre, né, o ponto fundamental, que é essa classificação, a discussão, etc. Então, isso por isso que eu perguntei se tinha sido a última coisa que vocês tinham escrito, né? Mas, na verdade, como vocês trabalham isso como classificação, então, eu fiquei meio assim, onde que estão as ideias dela, né? Então, isso poderia estar mais dentro do texto. Eu senti falta porque vocês fazem todo um histórico sobre a publicidade, sobre a Meia, Fernanda, falar dos feminismos, né? Então, é isso mesmo, né? Então, traz uma... E, às vezes, vocês se envolvem tanto com o assunto, né? E começam a ter uma visão, assim, bem delineada sobre esse assunto. Mas isso é bacana, né? É sinal que o assunto mexeu com vocês, e a Thaís está falando aí, ó. Né? Isso que é bom que um projeto, né? Quando você acaba um projeto, isso mexe com você e tira do lugar do conforto, né? E faz a gente pensar de outra forma. Então, acho que o projeto cumpriu uma parte, né, bacana do projeto, do curso até, quando vocês fizeram, e a Thaís falando que fez isso. Então, nesse ponto, tá? Eu comecei falando sobre isso, então, 2 pontos. Primeiro, a questão sendo chato, a BNT, correções de português, citações a BNT, né? Faz um pente fino que merece, o trabalho está bacana, merece isso. Tá? Segundo ponto, não é para agora, né? E aí vamos lembrar que toda escolha é uma perda. Né? Eu falo isso direto, devo ter falado isso em sala de aula com vocês, toda escolha é uma perda. Então, vocês escolheram um caminho com a Raquel, natural, né? E aí perderam algumas coisas, porque a Fernanda falou, que eu vou comentar ali na frente também. Né? Mas tudo bem, isso foi uma escolha, que foi a metodologia, só senti falta um pouco de desenvolver mais esse ponto. E aí, com relação à metodologia, uma coisa... Né? Então, peraí, vou seguir o que eu escrevi aqui. E é interessante observar, e agora chegando ao projeto, ao tema do projeto, né, a análise de vocês, acho muito relevante isso, né? Eu acho que a gente tem que trazer esse assunto à tona, né? Isso é importante da gente falar sobre diversas perspectivas diferentes, né? E interessante observar, e eu vou começar falando sobre isso, né? essa linguagem, como é que a Itaipava trabalha, a própria legislação do CONAR, né, que, na verdade, vocês não chegam a abordar muito, mas está lá vetado, né, pela legislação do CONAR, abre aspas, eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem. Modelos publicitários jamais serão tratados como objeto sexual, fecha aspas. Então, está no CONAR, desde sempre, né, e desde que vocês fizeram o projeto todo. Então, existe uma legislação da publicidade que proíbe essa abordagem, né? Mas aí a gente entra numa outra seara aqui. Sobre o projeto, sobre o trabalho, um pouco do que, complementando o que a Fernanda falou, né, assim, é louvável, eu acho, o fôlego do grupo para a coleta de dados, né, para poder fazer, descrever e falar sobre 62 comerciais, 62 mesmo? 62 comerciais, então, um a um, fazer a descrição, análise do papel dela, né? Então, isso é uma excelente coleta de dados, né? Mas traz essa consequência que um pouco a Fernanda já falou, né? Que é um corpus muito grande, né? Então, vocês têm muito comercial. Tanto que vocês ficam da página 39 até a 90, né? Fazendo ali o análise dos comerciais, começa em 2014, vai até, né, o último ano, mas nessa parte da 39 a 90,
né, eu particularmente achei que, às vezes, ficou um pouco descritivo e pouco analítico. E aí vai um pouco do que a Fernanda estava falando, né, que tem a ver com a metodologia da Letícia, que busca esse aspecto relacional. E na publicidade a gente sempre tem que buscar esse aspecto relacional. Então eu fiquei pensando assim, como relacionar, qual a correlação, porque vocês fazem o segundo capítulo sobre os feminismos, né? Seria talvez interessante, né, fazer uma correlação entre os movimentos feministas no Brasil e o histórico das campanhas publicitárias. Né? Não foi a opção, tá? Não me entendam que isso, eu não estou falando que é um erro. Tá? A opção foi outra. Mas um projeto que me deixa algumas perguntas, e eu estava falando com a Raquel isso hoje de manhã, que isso é bom, né? Projetos que deixam perguntas, projetos que nos provocam. E aí eu comecei a pensar um tanto de coisa, e vendo o projeto, e pensando nessas relações, inclusive, com o relatório do Facebook, do 6510, que faz o mapeamento dos estereótipos. E aí eu fiquei pensando também, assim, porque não é só o papel dela, né? Não é só a Aline Riscado, mas como que ela se relaciona com os personagens masculinos. Né? Que tipo de diálogo, de relação que acontece ali, né? Inclusive, provocando aqui para vocês pensarem também, como que esses papéis masculinos são representados. O próprio Eduardo, né, que não é o padrão bonitão da publicidade. Né? Então, ele tem uma característica diferente ali. E outra coisa que me veio também, que é interessante, que eu comecei a ver, a relação da personagem com as namoradas dentro do storytelling, dentro da narrativa. Né? Que as namoradas estão presentes, né? Mas elas não são subservientes. Né? Eu vejo uma coisa ali de uma mulher também que está falando, oh, fica quieto, para com isso. Né? Então, você tem essas relações ali dentro, dela sendo objetificada, né? Sexualizada, né? Transformada em apelo de venda, mas você tem umas relações ali que seriam bem interessantes se vocês trouxessem essas conexões. Né? E aí, com o movimento feminista, com os personagens masculinos, a interação com os próprios personagens, né? A relação com as namoradas, o próprio desejo contido, né? Que existe ali, né? É um desejo contido, é um desejo, né? Meio um pouco reprimido, assim, né? Não vou entrar nessa seara, mas isso é rico, né? De ser analisado também. Né? E não cabe ali só esse fragmento, né? E é inclusive que a Fernanda também falou, que é a própria relação com o mercado. Né? E aí, assim, só para ter uma pergunta aqui nesse meio, né? Eu queria que vocês me falassem, assim, se vocês chegaram a observar alguma coisa dessa relação, assim, dela, da Vera Verão, o que vocês poderiam me dizer dela se relacionando com esses personagens masculinos? Dos 62 comerciais, isso não é objeto de análise de vocês, tá? Mas eu fiquei curioso sobre isso, lendo o projeto, né? Qual é esse personagem masculino? Né? Porque ele não é, só resgatar isso, ele não é o bonitão padrão da publicidade. Né? E aí, fique à vontade. Falando aí, né, dos personagens masculinos, a gente não tinha que fazer essa análise, né? Mas é uma coisa que passa, assim, assim, não dá pra gente não perceber, né? O Eduardo aí, por exemplo, é um personagem que ele tem uma série de propagandas em que ele dá conselhos para os homens que são tipo ele, né? Então, por exemplo, a gente mostrou aquela propaganda dele falando assim, como é que o cara ia disfarçar, né, que ele estava ereto. Tem outras que ele fala, por exemplo, como é que o cara vai disfarçar para a namorada que ele está olhando para verão? E aí ele coloca o óculos assim, né, e fala, lá, ele não pensou nisso.
E uma das propagandas, inclusive, porque nessa ele aparece aí falando, dando esses conselhos, né? Como se ele fosse o cara que soubesse disfarçar, o cara que soubesse, né, apreciar as coisas sem, assim, insultar, né, sem que as mulheres deles percebessem. Mas ele é o objeto lá que a Verão, inclusive, ela tem uma propaganda que mostra que a Verão tá lá fazendo uma massagem nele, e a mulher dele chega, e aí entra esse papel das mulheres, porque no início, assim, parece que se a mulher não é a Verão, e se ela não tem aquele estereótipo da Verão, aquela mulher, ela não existe. Ou então ela se enquadra num outro papel de mulher, que vai ser assim, uma mulher ciumenta, uma mulher brigona, uma mulher que é apagada, ela não se destaca, né? Só a Verão tem espaço para isso. Mas nessa propaganda, né, que o Eduardo, ele aparece fazendo a massagem no Verão, a mulher do Eduardo, ele chega tal, e ele fala assim, que isso, não tem nada, tal. E aí, uma coisa que a gente percebeu que é muito importante também é a forma que a Verão se porta também nesse tipo de situação e em outras propagandas também, mas nesse tipo ela fala, só estava querendo ajudar e sai de fininho, como assim, se ela tivesse assim, se identificando ali com aquela situação, sabe? Aceitando aquela situação que o Eduardo colocou ela e dando um pouco de razão para outra mulher de estar com ciúmes também do Eduardo estar recebendo uma massagem da Verão. Mas não só nessa também propaganda, em outras, né? Por exemplo, tem uma que eles falam, vai se despedir do Verão. E aí todo mundo chega e começa a abraçar a Verão, falando, nós estamos se despedindo da Verão, estamos nos despedindo da Verão e tal. E aí, depois ela fala, não, gente, eu não tô indo embora. Aí ela chega e todo mundo fala, que bom que você não tá indo embora, então vai abraçar ela de novo, né? E aí ela gosta do abraço, né, também. Então, acho que eu falei até mais do que você perguntou aí um pouquinho, mas assim, a gente percebe que o homem, ele aparece, né, nesse estereótipo o homem, né, estilo tio do pavê, como a Fernanda brincou aí, e assim, a Verão ainda ela ajuda nesse comportamento, sabe, desse homem. Peraí, tá complicado. Outra coisa aí que você perguntou da escolha do Eduardo, né? É muito interessante a gente ressaltar isso, porque a Verão, que é a protagonista, ela é um padrão de beleza, né? Daquele corpo escultural, daquela mulher que chama atenção e tal. Então, ela segue os padrões de beleza impostos pela sociedade sobre o corpo feminino. Já o Eduardo, não, ele vai contra, ele não é aquele cara bonitão, né? Mas a ideia que a gente acredita é justamente a identificação do público e da persona da Itaipava de que, tipo, uma pessoa como a Verão, a gente pode chegar, é acessível, sabe? Eu posso ter uma bola da Verão, por exemplo. Então, é para ele se identificar ali com aquele personagem. Porque ele é um tiozão, e é muito aqueles tios mesmo que tá passando na rua e assobia. Então, é para gerar essa aproximação com o público e com a persona, a gente acredita. E sobre isso das mulheres, né, mais uma vez aí a propaganda reforçando estereótipos, por exemplo, da rivalidade feminina, né? Então, assim, não colocando o homem como o culpado que está ali ou querendo a mulher, que está assediando a mulher e está limitando a mulher, mas sim a mulher ciumenta ou o Verão que está com uma roupa provocativa. Então, mais uma vez, mais um reforço aí de um paradigma, um estigma que a gente luta para tirar. E só comentando que você falou do CONAR também, que a propaganda, que o CONAR, né, você falou que antes da gente fazer o trabalho já existia realmente, só que a gente sabe que o CONAR, ele trabalha com pessoas denunciando, né? Então, ele é um órgão que ele vai trabalhar assim. Então, se a nossa sociedade, como a gente falou, ela é uma sociedade que é um patriarcado e que está com imagem e enxerga isso como comum, como normal, as pessoas estão ali se identificando com os personagens, não vai ter essa denúncia por parte da sociedade, sabe? E outro ponto que a gente pode colocar também é que nem todas as vezes, nem todas as propagandas é aquela sexualização e objetificação
é explícita, é muito implícito, é uma coisa muito assim sutil, chega a ficar sutil ao longo do tempo, sabe? Então é difícil também a gente colocar e categorizar, tipo assim, então aqui você está sendo sexualizado por isso, e colocar o CONAR nisso, que é mais para passar mesmo pelo CONAR essa sexualização e essa inferiorização da mulher. Então, é isso. Tá. Vitória, só vou fazer uma observação aqui. Vamos lembrar que você faz parte da sociedade, que você também pode fazer as denúncias no CONAR. Né? Então, não é a sociedade patriarcal, machista, que não faz denúncia. Você faz parte dessa sociedade. Você pode entrar no CONAR e fazer uma denúncia a qualquer momento. Qualquer um que está aqui. Né? Então, vamos só abrir esse parênteses aqui e fazer essa correção. Né? Só fazer essa correção aqui, só um minutinho. Tá? E aí o seguinte, eu falei o negócio aqui, deixando a pergunta aqui no meio, né, porque tem essa coisa também, que até está no texto de vocês, né, da publicidade, essa coisa dos estereótipos que vendem também, né, então, é claro, sem defender, né, mas aí o que gera retorno, né? Então, retorno tem em torno de vendas, né, em termos de investimentos de publicidade, o que está gerando vendas? E aí tem uma citação que vocês falam, né, de uma entrevista, que eu acho que é bem dentro dessa lógica, a briga da cerveja é por share, né, ou seja, é por participação de mercado. Então, assim, é por preferência. Mas aí a observação mas é necessário ter certos cuidados na comunicação. Então, essa é uma entrevista que vocês estão citando lá, que eu acho importantíssimo, é isso mesmo que vocês estão falando, né? É importante trazer esse tema, porque a gente tem que ter cuidado na comunicação para não reforçar esses estereótipos, até fazer esse movimento mesmo, né, da sociedade. Mas aí pensar assim, a pergunta que vocês fizeram, que até a Fernanda também comentou, essa coisa assim, essa própria Itaipava, ela quer representar a mulher, né? Se o público-alvo dela, né, é esse público. Por quê, gente? Nós estamos falando aqui de empresas que se movem por pesquisas. Né? A gente não está falando de uma empresa que fica 8 anos sustentando uma campanha se isso não tiver dado retorno para eles. Né? Então, isso, se não tivesse dado retorno, eles já teriam parado, né, há muito mais tempo. É claro que a gente tem que questionar isso, e realmente foi o que aconteceu, né, desde do marco 2015, 2014, isso está mudando, ainda bem que está mudando, mas a gente não pode deixar de saber também que é o seguinte, né, o consumidor masculino consome 3,5 vezes mais cerveja do que as mulheres no Brasil. Né? Na verdade, 3,3% vezes mais do que as mulheres. Então, a participação no mercado predominantemente é masculina. Então, isso é uma questão também de market share. Né? Então, qual que é a linguagem que está tendo aceitação? E quando vocês colocam essa pergunta, eu também não tenho resposta. Né? E também não estou falando que isso está certo. Né? Eu também não tenho essa resposta. Eu acho que tem que mudar, e é obrigado. Né? O contexto, isso que vocês falam no texto, né? O contexto vai mudando, né? As nossas exigências vão mudando, as nossas relações vão mudando, sociais, né? E a publicidade vai evoluindo, graças a Deus que ela vai evoluindo, né? Senão a gente estaria lá naqueles comerciais da década de 50, 60, que vocês mostraram lá. Então, isso tem mudado, porque o próprio mercado tem mudado. Né? Então, assim, tem um pouco disso, e vai um pouco disso, dessas relações que eu senti falta, aí só finalizando aqui, que eu senti falta um pouco de buscar essas relações dentro do trabalho. Então, vocês têm um esforço hercúleo, né, para poder fazer uma coleta de dados, descrição, de avaliação, e ali na conclusão, que é quando vocês começam a trazer os gráficos, né, e talvez seria uma opção trazer outras conexões, outras relações dentro, né? Então, o papel feminino secundário dentro do comercial, né, ou mesmo o movimento feminista, né, como o movimento feminista mudou, enfim, trazendo algumas outras coisas nesse sentido. Tá? Na verdade, né, então, é uma coisa que não é que está errado, acho que foi um caminho que o grupo escolheu, mas que eu fiquei, assim,
pensando, né? Então, assim, imaginando o que poderia ser, da onde que a gente... Né, os desdobramentos desse projeto que vocês deixam muito claro ali na conclusão. Né? Então, tem um pouco de pensar um pouco também nessa lógica do mercado. É claro que a gente tem que questionar, mas também tem que pensar um pouco nessa lógica de mercado, o que está funcionando, né? E aí a palavra talvez seja essa, o que está funcionando, né? Porque as empresas, elas vão dentro dessa lógica, né, de mercado. Né? E aí, às vezes, a sociedade se revolta, como foi a escola. Né? E aí eu estava até me lembrando aqui, quando você estava no primeiro período, a gente chegou a conversar sobre a campanha Reposter da escola? Sim, a gente fazer, né, sobre a escola. A gente, na verdade, no primeiro período, a gente tinha trago, o nosso objeto, assim, a gente ia pegar depois do rebrand da escola e ver hoje, 5 anos depois, como as marcas estão no Dia das Mulheres, como elas estavam representando isso. E aí, com a nossa pré-banca... Não, não é isso não. Não é isso não. É porque em algumas aulas eu discuto aquela campanha da Reposter da escola, e por isso que eu estava perguntando. Porque ela é de 2017, foi o ano que vocês entraram na faculdade. E aí eu estava aqui me lembrando dela, eu falei assim, será que a gente chegou a conversar sobre isso em sala? Né? Mas não era questão do projeto, eu só estava pensando assim, se isso foi assunto de discussão e tal. Mas, enfim, eu resumo. Eu vou pedir para vocês fazerem esse pente fino de correções, de ABNT, coisas bobas, mas que eu acho que são importantes para vocês entregarem. Entrega um arquivo PDF, um arquivo fechado, que não vai ser desconfigurado. Achei muito bacana o esforço que vocês tiveram de coleta de dados, de descrição, de análise de uma amostragem tão grande, né, para poder fazer essa descrição. Acho que isso foi muito legal. Tá? Foi bem bacana, assim. E vocês trazem uma perspectiva integrada, né, porque vocês vão falando, às vezes, fala da violência da mulher, né, então vai falando um pouquinho sobre... dados do Uber, então começa a cruzar alguns dados assim, que são bacanas, essa perspectiva relacional que eu acho que poderia enriquecer mais o projeto, mas não é para isso, não é para agora, né? É só porque eu senti, às vezes, falta de buscar outras conexões, né, para poder ficar mais rico nesse sentido a análise, tá? E o projeto é um projeto que eu achei bacana porque ele abre algumas questões para a gente poder perguntar, para a gente poder pensar. Né? Então, isso é bom. Né? E quando o projeto mexe com a gente, né? Como a Thaís falou, que muda a percepção, e eu fiquei pensando assim, quando eu fiquei olhando, lendo o projeto, vendo os comerciais, eu vou fazer uma correção aqui também, por favor. Na metodologia, vocês dizem que vão disponibilizar os links dos comerciais, e isso não é feito. Tá? Então, assim, eu acho muito bacana se vocês disponibilizarem os links, porque eu sou daqueles que vai atrás. Então, eu fiz questão de ir vendo os comerciais. Então, eu fui lá no canal da Itaipava, fui resgatando vários deles, na verdade, eu já conhecia, né? Mas, assim, então seria bacana se vocês disponibilizassem esses links dos comerciais realmente. Então, acho isso muito bacana. E aí, para finalizar agora, enfim, só para finalizar, hoje a Raquel me deu esse presente, que são 2 ciclos que eu estou vendo aqui, que estão se completando, de 2 turmas que eu convivi no primeiro período, inclusive eu não mostrei ainda, mas eu estou vestido a caráter, olha. Tá? Eu estou vestido a caráter, minha filha me deu, então eu vim aqui de Meninas Superpoderosas, porque eu achei lindo, olha lá, a Barbie, né? E eu achei muito bacana isso, achei muito lindo, eu estou vendo assim os ciclos Os completando. tipos das mulheres, isso. E aí, vendo vocês aqui, né, como vocês estão bonitos, como vocês se transformaram nesses 4 anos, né? Isso, assim, eu vejo nitidamente pela câmera, mas eu consigo perceber isso, né? Então, assim, nesses 4 anos, isso me deixa muito feliz, sabe, de ver isso. Depois de 4 anos, a gente está aqui junto para poder viver esse ciclo que está completando. Mais feliz ainda quando eu vejo, né, uma coisa que não é muito comum, né, essa sala tão cheia de gente bacana que eu nem conheço, mas só de uma pessoa, né, abrir o Teams para ver uma apresentação de um projeto de conclusão de curso, né, parabéns para todo mundo que está aqui dentro da sala, né, porque as pessoas ficam com
vergonha, às vezes inibidas, né? E é um ciclo, é lindo isso, vocês estão completando uma etapa, né? É orgulho, 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 é isso, é bacana demais. Parabéns a todo mundo que está convidado aqui, tá? E, enfim, com isso aí, só é o que eu queria dizer para vocês. Bom, gente, se vocês quiserem responder alguma coisa ainda do Alexandre, né, que ele comentou por fim. Você vai responder? Eu faço. É que a gente se reuniu aqui no mesmo lugar, entendeu? Tinha quase 2 anos que a gente não se via. Bom, só alguns pontos que você falou aí, Alexandre. Primeiro, quanto à ABNT e os erros, né? A gente fez a ABNT certinho, não sei realmente por que desconfigurou, mas foi um erro nosso, realmente. A gente deveria ter mandado em PDF aí. A gente vai arrumar aqui certinho e a gente pode até mandar para você de novo, se você quiser, para ver, né? Assim, conferir e tudo mais. Outro ponto também foi que você falou um pouco assim, que da análise do mercado, né? Do que está funcionando, do que não está, do market share. Então, na verdade, assim, a nossa análise foi um pouco mais para entender assim, o que aconteceu de fato, sabe? Como que foi até aquele momento da Itaipava e assim, perceber, né, se isso de fato mudou, a gente perceber, porque a nossa hipótese inicial, na verdade, quando a gente viu as propagandas da Itaipava e a gente viu a última lá de cara, né, a gente já pensou assim, mudou, né, nossa, mudou, com certeza. E aí, quando a gente fez o trabalho, a ideia era ver assim, de fato mudou, né, até aqui o que foi feito mudou realmente. O que a gente percebeu foi, talvez para outras mulheres na propaganda podem ter mudado, né? Mas para verão isso não mudou. A mulher, que é a que representa a Itaipava de fato, ela ainda é objetificada, né? E sexualizada. E aí, por fim, também, só falando, você falou aí que está vendo um ciclo, acho que você foi nosso professor, não sei se foi 3 ou 2 matérias, né? Mas, assim, desde sempre eu acho que a gente teve um carinho muito especial e por isso que a gente quis trazer você aqui na banca, porque eu acho que, assim, em todas as matérias a gente era quem ficava lá até o final da aula para bater um papinho com você, né? Então, assim, a gente agradece por ter também trazido a gente até aqui. Muito obrigada de coração. Só falando aí sobre a análise mercadológica, né? Você colocou, igual você falou, que se funciona, né? Então, como grupo, é claro que, por isso que a gente deixou como assim, para instigar próximas pesquisas, mas como grupo, a gente acredita que não funciona mais. Até porque, se funcionasse, eles teriam continuado com um grande volume de propagandas, né? Porque time que está ganhando não se mexe. Então, se fosse algo de sucesso, algo que ainda tivesse enquadrado e atual e tudo mais, então teria perpetuado aí por mais tempo. Tanto é que agora que a Verão saiu, né? Ela abriu assim, falando que abra portas para todos aproveitar o verão. Então, dando, assim, uma abertura e fechando esse ciclo. E é legal também que a gente fechou nosso ciclo e a verão também, né? Então, fechou junto. E outro ponto aí que você colocou, né, de que porque a gente falou que as mulheres estão consumindo mais bebidas alcoólicas, e aí você veio com a análise mercadológica de que os homens consomem 3,3% a mais que as mulheres, né? Só que aí, novamente, é igual eu falei com a Fê, e que a gente também colocou no trabalho. Esses homens realmente consomem mais do que as mulheres, mas esses homens são todos aqueles homens igual os que estão sendo representados? Ou esses homens não são mais esses homens, sabe? Ou esses homens não querem mais ver isso? Então, claro que tem uma porcentagem ainda muito machista, claro que tem pessoas que querem ver isso, mas com certeza desses 3,3%, a gente pode falar assim que não 100% quer ver essa propaganda. Então, além da mulher evoluir, os homens também estão evoluindo, a gente está evoluindo como uma sociedade, eu me incluo na sociedade dessa vez, então é uma evolução total, né? Então, é esse ponto aí que a gente queria deixar, e é por isso que a gente colocou para instigar vocês, que realmente teria, sim, outro TCC, ou vários outros TCCs, porque, como vocês falaram, o nosso corpus é muito grande, né? Então, para a gente aprofundar em tudo isso, a gente teria que fazer outros TCCs, mas quem sabe da próxima, né? Gente, meus vizinhos aqui estão anunciando. Aqui. Vocês estão juntos aí? Não, você viu que o Pedro fez um tour
Que lindo, gente. Vocês estão fisicamente juntos, 4? Aqui. Ah, não. Mentira! Meu Deus! Depois tem que encontrar. Todo mundo junto. Ah, é tão bom ver isso depois de 2 anos, né, gente? A gente é sinal, mais um ciclo se completando, né? E aí, olha que legal isso, muito bom, fico feliz. Tentaram disfarçar com esses fundinhos aí, É. Thaís e Vivi. A gente Logo combinou. a gente captou tudo. Gente, eu queria, só para a gente fechar essa parte, né, dizer, eu até falei com os meninos, gente, no dia da banca, o orientador não tem muita voz, não, né, a gente vai escutar. Mas só queria dizer que os meninos trabalharam muito esse semestre, né, no semestre passado, o Alexandre deu um puxão na orelha deles ali na qualificação, e a gente realmente estava precisando disso, né, desse direcionamento ali, e aí esse semestre os meninos trabalharam muito bem, assim, entregaram toda semana, tudo bonitinho, todo mundo trabalhando e a gente se encontrando na hora do almoço, Pedro dentro do carro, Vitória andando na empresa, disfarçando com a câmera ali, Thaís viajando também, congresso e evento da empresa, sei lá o quê, e ligando, né? Vivia aparecendo correndo em duas telas, né? Vivi em 2 telas, uma com a chefe e uma com a gente. Então, assim, foi uma correria, né? Mas os meninos fizeram um trabalho realmente muito interessante e muito grande, como vocês falaram, foram mais de 60 peças, né? Que no final ali eles já estavam ficando meio doidos, mas conseguiram fazer tudo. E eu só queria também, né? Vitória já vai chorar ali. Eles estão só esperando aqui a gente terminar, que já estão juntos. Eu já estou até vendo. Não vai saber se é fogos do jogo do Galo ou se são os meninos hoje ali. Que foi muito bacana, né? Essa troca. A gente aprendeu muito e foi muito legal, um grupo muito legal. Infelizmente a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas espero que isso também mude em breve, que a gente possa se encontrar. A gente já está combinando aqui um dia, né? Que a gente vai se ver. Mas só então dizer que foi muito legal, né? E parabenizar o grupo. Acho importante a gente fazer essa finalização, né? E aí agora então eu, Alexandre e Fernanda vamos para a salinha. Eu montei ali, vou ligar para vocês, tá? E vocês esperam aqui e a gente já volta. Nós vamos ali conversar sobre o trabalho e já voltamos com a leitura da ata, tá bom? A família da Fernanda é muito fofo, gente. Eu vou desligar aqui câmera e microfone. Beleza, a gente já volta.
Meu amor. Parabéns, viu? Estão vendo, meu amor? Parabéns. Gostei muito da sua apresentação. Obrigada. Todos estão de parabéns. Não saiu Com a nota certeza. ainda não, hein, gente? Depois de uma Mas hora. estão de parabéns de qualquer jeito. E aqui, vai ter uns comes e bebes aí depois para comemorar? Com certeza. Pizza, cerveja e vinho. Ai, que delícia! Nossa, Você só chamou a gente para assistir. Esqueceu de chamar para Pode ser presencial. Que não vai ter iPhone, só que eu Mas... Ei, pai da Vivi! Boa noite. Ei, minha filha. Tudo bem, né? Parabéns, viu, meninas. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada. Agora me fala, o que é esse elemento do seu lado aí? Ah, não, meu Deus. É meu amigo. Eu quero a ficha corrida, hein? Cuidado, hein? Gente, eu não jeito, né? Uma hora aparece. Miss you. I miss you so much. Bye, bye. Tá no mudo. Você tá falando aí, eu acho, Alisson, mas tá no mudo. Nós não estamos te ouvindo. É para fazer suspense. Ridículo. Vai dar tempo. Mas o que está acontecendo? Eu É ridículo. uma cara assim. Gente do céu, que tensão. Vocês não estão morrendo aí, não? Com certeza. Sinceramente. Meu Deus do céu. Afinal, nós estamos suando aqui em outro nível. Tem uma palha aqui no colo, entendeu? Nossa. Não, mas ainda bem que a gente tá todo mundo junto, que eu acho que ficou mais calma. Assim. Sim, se eu tivesse cada um dentro de casa agora, a gente ia ficar doido. E uma hora dessa ia ter umas crianças penduradas em mim também, né? Vocês estão todo mundo no mesmo, tipo, lugar? Aham. Gente, que loucura. Eu pensei que cada um tava na sua casa. Eu não tô conseguindo ver todo mundo na realidade. Eu não sei como...
Ai, que bonitinhos! Tem quantas pessoas? Ô, gente, mas agora vocês podem sair, não precisa ficar para humilhação. Não, eu quero ver a nota, se vai ser boa. Eu vou poder gritar. Eu também tô curiosa. Oi, Vi, não sabia falar. Se for uma nota ruim, eu vou xingar. Se for uma nota ruim, eu vou falar, não é SUS. Vou falar, nossa, esse trabalho maravilhoso desse merece total. Olha, moço, você tá dando uma nota ruim pra uma pessoa que vem de Betim, que deu a vida, o sangue e o suor. Você pode aumentar esses pontos aí, por favor. Tá bom, sim, senhora. Vou aumentar aqui, peraí. Ô, Raquel, se a nota for negativa, você para de gravar, por favor? Tem 20 horas. Vou parar, então. Pelo amor de Deus, gente. Depois vocês contam. Peraí que eu vou parar, então, porque não sei se aumentar esse barco. Ô, gente, queria lembrar vocês, então, né, que essa nota que vai ser lida aqui é em 50 pontos, né? Que a gente depois tem os outros 50 pontos, a gente já conversou sobre isso, mas só para lembrar vocês que a nota de agora é a avaliação de 50 pontos da banca. E aí depois tem os 50 pontos do processo que eu vou passar para vocês, né, pelo Canvas, por outro momento. Então, a nota de agora é de 50. Então, eu vou fazer a leitura, né, aqui da ata. Às 20 horas e 50 minutos do dia 23 do mês de novembro de 2021, reuniu-se remotamente a banca examinadora presidida pela orientadora professora Raquel Vieira Fávaro Petronilho e composta pelos professores examinadores Alexandre Mota e Fernanda Medeiros, para proceder à avaliação do trabalho de conclusão de curso elaborado pelos alunos Pedro Giovanni Moraes de Carvalho, Thaís Lessa, Vitória Manini de Araújo e Vitória Rodrigues Mendonça, intitulado Retrato de Mulher, uma análise da evolução da personagem feminina pela CV de Itaipava. A nota final dada pela banca, constituída pela média das 3 notas atribuídas pelos professores, foi 45. Em face do resultado obtido, a banca examinadora considerou o trabalho aprovado, divulgando o resultado aos alunos. Na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim. Parabéns! Vitória! Parabéns! Parabéns, Vitória! Parabéns, gente! Parabéns! A gente vai conversar depois, né, sobre tudo. Eu mandei aí para vocês no chat o que Fernanda e Alexandre foram dizendo, né? Eu fui tentando digitar tudo aqui para a gente ficar com isso depois. Comemorem a vitória. Não vou olhar, não. Eu fiquei segurando aqui, menino, para ler a ata, que é difícil, né? Que a gente fica sabendo assim que está rolando essa emoção. Mas estou feliz de vocês estarem juntos aí. Comemorem, né? Parabéns mais uma vez. E um abraço para todo mundo que estava aqui. Alexandre e Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Diga, Alexandre. Nós temos que tirar foto. A selfie! É verdade. Todo mundo que quiser. A nossa Vamos selfie! Tirar uma nossa, então, primeiro, e depois a gente tira uma com todo mundo, que abre a câmera? Depois vão pedir para todo mundo aí abrir a câmera, que vamos fazer aqui uma bagunça. Vocês fiquem juntos aí, que fica mais legal. Verdade, junta aí. Mas tem da Vitória que está aberto aqui, ó. Peraí, deixa eu ir pro outro lado. Nós estamos falando aqui no mundo. Vitória. O quê? Peraí, tá aí que tirar um. Ela vai. Peraí, gente, deixa eu desligar a câmera. Tô esperando. Eu não tô conseguindo, não. Desliga, amor da minha vida. Desliga. Opa, espera só um minutinho para a gente tirar o do grupo e depois a gente tira com todo mundo, pode ser? Peraí, deixa eu ver. Ô, pai, é para você desligar, pai. Gente, para de falar, o Pedro não tá ouvindo. É para você desligar a câmera para a gente tirar com os professores. Gente, alguém desliga ele. Desligou.
Então vai, vamos lá. Ô, Cadê Vitória, Vitória? chega aqui. Então vai, eu vou tirar, hein? 1, 2 e... Todo mundo fazendo cara bonita. Pronto, já vou mandar no chat aqui. E aí agora podia todo mundo. Agora Que gracinha. câmera, gente, todo mundo junto. Os convidados, agora pode, pai. É, vamos ligar. Agora pode, pai, coitado. Eu vou pôr aqui naquele modo todos juntos. Gente, o modo todos juntos mudou. Não é mais cadeirinha de cinema, é uma bancada. É uma A perna dói. Tem que fazer a galeria grande. Perca de vocês a galeria. Ah, agora apareceu. Aí, a galeria grande apareceu. Ai, eu conheço ela. Cadê a Priscila? Quem mais vem? Quem mais vem? Já tô mandando. Danilo. Eu acho que ele tá ligando de lá. Ah, tá ligando de lá. Ah, ligou de lá. Ligou. Pronto, vamos lá então? 1, 2 e... Aí, vou mandar aqui no chat. Ó, Vitória, não demora de fora pra casa, hein, Vitória? Comemora essa moderação. Nós estamos aqui esperando. Liga minha tia, mostra alguém. Gente, parabéns, viu? Beijo, gente. Parabéns, gente. Aproveitem. Aproveitem o dia, aproveitem o momento. Comemorem, se joguem. Beijo. 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 Peraí, tá ligado? Sai. Vamos livre das prestações.